Homilia de Santo Agostinho Bispo, Apocalipse capítulos 2 e 4. Caríssimos irmãos, o candeeiro de que ouvistes falar, quando se lia o Apocalipse, é o povo. Moverei o teu candeeiro, quer dizer, dispersarei o povo por causa dos seus pecados. Combaterei contra eles com a espada da minha boca. É a enunciação pública dos preceitos. À luz deles serão lançados em rosto os pecados e crimes. A sua face era como o sol quando resplandece na sua força. Apocalipse 1,16. Fala do advento e da presença de Cristo. É pela face que vemos e reconhecemos o homem. O mesmo se pode dizer da Igreja. Cristo prometeu-lhe esta intensidade de luz quando disse: os justos hão de brilhar com o sol no reino de seu Pai. Mateus 11:43. Chama estrela matutina à primeira ressurreição, àquela que se realiza no batismo. A estrela matutina dissipa a noite e anuncia a luz. O batismo destrói o pecado e confere a graça, se a recepção da graça é acompanhada de boas obras. Seja muito embora grande e verdejante a árvore, nada vale se não dá frutos. Muito embora seja chamado cristão o homem, nada lhe vale chamar-se cristão, se não pratica obras cristãs. Por isso diz: aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo. Apocalipse 3,18. Esforça-te por sofrer alguma coisa pelo nome de Cristo. Lava os teus olhos com colírio. Põe em prática o que conheces com prazer, por meio das Escrituras. João, pregador do Novo Testamento, viu que uma porta estava aberta no céu. Quais os olhos com que a viu? No sentido simbólico, viu-a com os olhos da mente e não com as da carne. Na verdade objetiva, já manifestada na aparição do Senhor em carne, viu-a com os olhos da carne e até a tocou com as mãos. Aqui, a porta é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo afirmou: eu sou a porta. João 10:9. A porta não estava fechada, estava aberta. E com razão, porque o nosso mediador, redentor do mundo, mostrou-se a todos os fiéis pelo seu nascimento e pela sua morte. Que é o céu, senão a igreja? Ele disse: o céu é o meu trono, Isaías 66:1. E segundo a palavra de Salomão, a alma justa é o trono da sabedoria. Ao encontro desta verdade, ocorre também Paulo quando diz que Cristo é a virtude de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Sabe-se que o céu é a igreja dos eleitos. Nela vê-se a porta aberta, porque se ensina e acredita nela a subida do nosso Redentor aos céus, depois de se ensinar que ele nasceu, morreu e ressuscitou. João revela assim o que ouviu quando teve esta visão. E a primeira vez que ouvi como a de uma trombeta que falava comigo, diz: sobe para aqui. Mostrando-se aberta, dá a entender que antes estava fechada aos homens. O trono colocado no céu é o trono do juízo. João viu nele uma aparência do jaspe e do sardônio. O jaspe é da cor da água e o sardônio é da cor do fogo. As duas pedras representam os dois juízos, o que se efetuou por meio das águas no dilúvio e o que há de efetuar-se por meio do fogo na consumação do século. Também pode representar a vida dos servos de Deus, numa semelhança da água e do fogo. Os santos, nesta vida, gozam por vezes de prosperidades simbolizados na água
e por vezes também sofrem adversidades simbolizados no fogo. E em volta do trono estava um íris semelhante no aspecto à esmeralda. Em grego como em latim, o íris é o arco que aparece em dias de chuva. Recorda a reconciliação do mundo. Sabe-se que ela foi operada pela vinda do Verbo encarnado. Uma observação diligente leva a concluir que se realiza a função do íris. O arco aparece quando uma nuvem portadora de chuva é atravessada pelos raios do sol. O sol ilumina a nuvem e o arco, íris, aparece. O Verbo do Pai, candor da luz eterna e sol de justiça, assumiu a natureza humana e iluminou-a. A humanidade assumida, a que o profeta chamou nuvem, operou a reconciliação do mundo, conforme Isaías 19:10. O Novo Testamento descreve a aparição figurativa do arco. Assim se comemora a reconciliação do gênero humano. E o mesmo que o Senhor fixou nas nuvens no Antigo Testamento, depois da inundação do dilúvio, como sinal de ter sido dada a paz à terra. O arco aparecia e Deus Onipotente lembrava-se do seu pacto, pelo qual nunca mais permitia que a terra fosse imersa na imensidade das águas. Se acrescentarmos à palavra íris apenas uma letra, teremos a palavra irini. Esta encerra o conceito de reconciliação, por se relacionar com a palavra grega que significa paz. No Antigo Testamento, Deus disse a Noé: Eu estabelecerei convosco o meu pacto. Gênesis 11:9. É digna de consideração a harmonia das figuras. Saíam do trono, segundo se descreve, como de uma nuvem, trovões, vozes e relâmpagos, e numa certa harmonia de sentido, se diz que o trono tomou o aspecto de um arco atravessado pelos raios do sol. Nesse arco, de cores variadas, sobressaem duas, e a da água e a do fogo. Nisto pode-se ver-se tanto o batismo de água como o do Espírito Santo, e tanto o dilúvio no primeiro juízo como o fogo no segundo. Mas tem o aspecto da esmeralda. É como dissemos a revelação da misericórdia divina no perdão concedido ao mundo. A esmeralda é de um verde profundamente acentuado, cor que não deixa de se ajustar à natureza da divindade, como já observei. O mar de vidro é o dom do batismo. Disse que está diante do trono, por ser administrado antes da chegada do juízo. Tenho as chaves da morte e do inferno. O sentido é este: o que crê e é batizado fica livre da morte e do inferno. E a igreja tem, na verdade, as chaves da vida e a dos infernos, segundo lhe foi assim comunicado. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20:23. Sempre que o Apocalipse fala do anjo do homem, refere-se ao próprio homem. As igrejas e os seus anjos designam decreto os bispos e chefes das igrejas. As igrejas e os seus anjos designam de certo os bispos e chefes da igreja. É oportuna esta designação, uma vez que ordena aos anjos a prática da penitência. Não são os anjos do céu que necessitam de penitência, são os homens aos quais não é possível estarem sem pecado. Um anjo é um núncio. Todo homem, bispo, presbítero ou mesmo leigo que seja, quando fala intencionalmente de Deus e anuncia como se consegue a vida eterna, é chamado, aliás, com oportunidade, anjo de Deus. Ninguém pode estar sem pecado. Por isso se diz ao homem que faça penitência. Consideras maduramente as coisas,
reconhece-se que leigos e sacerdotes não podem passar nem sequer um dia sem penitência. Se não há dia em que o homem possa estar sem pecado, também não deve haver dia em que o homem possa dispensar o remédio da satisfação. Os 7 candeeiros e o candeeiro único significam a igreja septiforme. O que se recomenda às 7 igrejas, recomenda-se à igreja una, dispersa por todo o orbe. O número septenário é o resumo da plenitude. Os anjos são a igreja. Mostram-se neles 2 grupos, os dos bons e os dos maus. Por isso se formulam louvores e censuras. O louvor é para os bons, a censura é para os maus. Também o Senhor, no Evangelho, resumiu o corpo dos pastores num único servo, servo bom e servo mau. Quando vier, procederá à divisão. Mas como pode dividir-se um servo, se dividido não pode viver? No servo único viu todo o povo cristão. Se o povo fosse todo bom, não seria dividido. Será dividido porque contém bons e maus. Os bons vão ouvir: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino. Os ladrões e os adúlteros que não praticaram a misericórdia vão ouvir: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que se diz no Apocalipse a cada igreja singularmente, irmãos caríssimos, aplica-se a cada um dos homens que estão constituídos numa igreja única. Isto diz o que tem as 7 estrelas na sua mão, e que vos sustenta na mão, no seu poder, e vos governa. E caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, caminha no meio de vós. Os candeeiros representam o povo cristão. Moverei o teu candeeiro do seu lugar, diz, se não fizeres penitência. Não diz que o remove, mas que o move. O candeeiro é a unidade do povo cristão. É movido, não é removido, porque na mesma e única igreja, os maus são movidos e os bons confirmados. Por juízo oculto, mas verdadeiro de Deus, o que se tira aos maus dá-se aos bons por acréscimo. Assim se verifica o que está escrito: ao que tem, dar-se-á, e ao que não tem, será tirado o que parece ter. Mateus 25, 14 e 41. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. É o mesmo que dizer: darei o fruto da cruz, que está no paraíso do meu Deus. O paraíso é a igreja. Todas as coisas foram realizadas como símbolo da igreja. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Isto foi dito a toda a igreja, que é pobre no espírito e possuidora de todas as coisas. Tereis, diz, tribulação de 10 dias. Resumiu em 10 dias a universalidade do tempo. O número 10 é um número perfeito. Como declara o apóstolo, durante esse tempo o povo cristão passa por muitas tribulações e depois entra no reino dos céus, conforme Atos 14, 21. O que disse ao anjo de Pérgamo: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Dilo a toda igreja, embora use de termos que exprimem alusão a uma só igreja. Satanás habita com o seu corpo em toda parte. O corpo de Satanás são os homens soberbos e maldosos. Os humildes e bondosos constituem o corpo de Cristo. Ao que vencer, darei maná escondido. O maná é o pão que desceu do céu. Outrora, no deserto, foi uma figura desse pão. Dele disse o Senhor que muitos o comeram e morreram. João 6,4. Ainda hoje, o que dele come indignamente, come a sua condenação. 1 Coríntios 11, 29. Esse pão é também a árvore da vida. Por meio do maná, podemos receber a imortalidade. E darei uma pedra branca, um corpo cândido no batismo. E na pedra um nome novo escrito: o conhecimento perfeito do Filho do Homem, que ninguém conhece senão o que recebe.
Esse conhecimento procede da revelação. Por isso o apóstolo diz nos Judeus: se a tivessem conhecido, a revelação, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. O que diz ao anjo de Tiatira? Tenho contra ti algumas coisas. Permites à mulher Jezabel, dilo aos superiores hierárquicos que se privam de aplicar a severidade da disciplina eclesiástica aos luxuriosos, aos fornicários e aos que praticam qualquer espécie de mal. Podem ainda aplicar-se aos hereges as palavras Jezabel, que se diz profetiza, isto é, que se diz cristã. O grande número das heresias existentes gloriam-se deste nome. Nem conhecestes as profundezas de Satanás. Não repelistes a sua doutrina, as heresias. Não vos imporei outro peso, além do que podeis suportar. Porém, retende o que tendes, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, darei o poder sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Serão quebradas como vasos de barro, assim como recebi de meu Pai. A Igreja recebe de Cristo esse poder, segundo o que diz o apóstolo. Com ele deu-nos todas as coisas. Romanos 8, 32. As palavras cetro de ferro manifestam o rigor da justiça. Sob a ação desse cetro, corrigem-se os bons e esmagam-se os maus.